Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo para o nosso crescimento. Bom, gente, no vídeo de hoje eu queria assim, compartilhar com vocês e quero ao mesmo tempo trazer aqui uma explicação sobre uma acusação que eu sofri aqui no YouTube. Eu printei aqui, tá aí para vocês verem, olha só. Uma pessoa, que eu não vou identificá-la aqui, embora ela colocou isso publicamente, né? Mas ela disse que eu sou um antissemita. Olha a gravidade da acusação. Essa pessoa assistiu, não sei se é homem, se é mulher, eu creio que seja mulher. Essa pessoa assistiu os meus vídeos e fez o seguinte comentário aqui. Que absurdo, que falta de entendimento, quanto antissemitismo, misericórdia, e ainda se diz pastor, quer dizer, eu não sou digno de ser pastor, porque na visão dessa pessoa, eu sou um antissemita. Aí ela me refuta, ela mostra que eu estou errado, e olha o que texto que ela está usando. Ela coloca aqui um versículo de Zacarias, e eu vou trazer o versículo que ela trouxe, e aí eu quero que a gente aqui junto, inclusive eu convido essa pessoa, com todo amor, com todo carinho. Eu não estou chateado, eu não estou zangado, eu não tô aqui irritado, não estou magoado, nada disso. Eu sei filtrar isso e quero usar isso como uma oportunidade de mostrar para você e para essa pessoa que ela me leva a entender que ela não conhece, ela nunca estudou o livro de Zacarias. Que de fato ela não conhece a palavra de Deus, ou ela conhece e quer manipular para algo que ela quer. Porque eu vou trazer para vocês algumas coisas interessantes do livro de Zacarias, e aproveite esse vídeo para pensar assim, caramba, como é bom conhecer a Bíblia e não ficar em versículos isolados. Porque você vai ver claramente que o versículo não está falando nada disso. Mas qual é o versículo que ela usou aqui para me refutar? Ela colocou aqui o seguinte, ela citou Zacarias 8:23, que fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste do judeu e lhe dirão, ou seja, esses 10 homens de várias línguas e nações dirão para o judeu, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Zacarias 8:23. Então vamos lá, gente. Primeiro, antes da gente chegar aqui em Zacarias. Então ela está me dizendo, essa pessoa, que eu sou um antissemita, porque a Bíblia, segundo ela, a Bíblia está dizendo que vai chegar um dia, naquele dia, é sempre quando usa naquele dia, o dia final, nos últimos dias, fala sempre de juízo final. Então nesse dia, ela diz aqui, ela interpretou que pessoas de todas as tribos, de todas as nações, de todos os povos, vão para Jerusalém, vão pegar na orla do judeu e vamos dizer para o judeu, iremos convosco porque Deus está convosco. Mas será que é isso que o texto está dizendo? Será que de fato Zacarias estava profetizando isso? Vamos entender isso aqui. Gente, mas antes eu gostaria, como sempre, de pedir para você, se possível, contribua aqui com o nosso canal, está aqui em cima o nosso Pix, se qualquer ajuda sua é válida, tá bom? E conheça as nossas playlists, esse número do Pix também é o número do nosso celular. Gente, a gente está aqui aberto para o diálogo, para o debate, para o estudo, tá bom? Fique à vontade. E uma outra coisa, me perdoem aqui, gente, eu estou com um problema na iluminação, eu não estou em casa, estou improvisando, sem iluminação. Eu trouxe aqui a minha luminária, mas ela quebrou, então assim, não está funcionando. Então assim, o som não é o microfone que eu uso, tá dando aqui de vez em quando umas pancadinhas aqui, eu esqueci como é que dá o nome, enfim, eu estou improvisando para que a gente não pare com o nosso conteúdo, tá bom? Então me perdoe aqui, a imagem tá estranha, a coloração tá estranha, eu tô mais feio do que o que eu já sou, então tentei melhorar um pouco, mas não consegui, tá bom? Então me perdoe aí e vamos seguir do jeito que dá pra gente. Então vamos lá, gente, primeiro ponto. Ela diz que eu sou antissemita. Aí eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Primeira pergunta, Deus é antissemita? Minha irmã, você que me diz que diz que eu sou antissemita, Deus é antissemita?
Bom, eu afirmo que Deus não é antissemita. Mas se eu sou antissemita, esse é o primeiro ponto. Deus também é antissemita. Porque tudo o que eu falei, eu li nas Escrituras. Aí você, minha querida, você trouxe um versículo da Bíblia. Não que um versículo não seja suficiente, não é isso que eu estou dizendo. Mas um versículo somente que não está tratando do assunto. E eu vou provar isso aqui. Então, não fui eu quem disse, foi Hashem, como diz os judeus. Foi o Eterno, como diz os judeus. Foi Deus quem mandou, quem chegou aqui agora, volte lá nos 2 primeiros vídeos meus. Eu estou trabalhando aqui a ideia de que não existe um plano como muita gente acredita. Isso foi uma construção histórica. Existe um plano especial para Israel e todo Israel será salvo. Porque está escrito em Romanos 11, 25, eu conheço o texto, mas eu vou chegar em Romanos 11, 25 mais à frente um pouco. Eu vou mostrar que Paulo está citando justamente, ali Paulo cita justamente Deuteronômio 32, quando Deus manda Moisés, olha só, quando Deus manda Moisés escrever um cântico, preste atenção, Deus manda Moisés escrever um cântico, esse cântico seria como um documento, um registro contra Israel, porque Deus fala nesse cântico, escrito por Moisés, que Israel iria quebrar a aliança. Israel vai anular a aliança, é o que Deus fala lá em Deuteronômio 31 e Moisés escreve em Deuteronômio 32. E Paulo vai citar isso. Portanto, quando Paulo diz e todo Israel será salvo, Paulo está falando do remanescente, de uma totalidade que aceitam a Jesus pela fé. E Paulo vai dizer que é o verdadeiro Israel. Quando você chegar no capítulo 11 e pegar somente um versículo, não se esqueça que Paulo já construiu toda a ideia de quem será salvo e qual é o verdadeiro Israel. Não é o Israel étnico, não é a raça judaica, mas é o Israel que crê em Jesus pela fé, segundo o modelo de fé deixado por Abraão, ou seja, aqueles que seguem as pegadas de Abraão. Então, nós não podemos pegar Romanos 11 e tirar um versículo e dizer, olha, todo Israel vai ser salvo. Agora, vamos compreender aqui essa questão de Israel. Primeiro ponto é isso. Foi Deus quem disse, Israel vai quebrar a aliança, vai anular a aliança. Foi Deus quem disse, esse povo é louco e ignorante. Eu li esse texto, está lá no Cântico de Moisés. Foi Deus quem disse, e já não são mais filhos. Foi Deus quem disse, na verdade, tudo o que eu disse no vídeo passado. Não fui eu que inventei. Eu li o que Deus mandou Moisés escrever. Deus vai dizer para Israel várias vezes que eles já não são mais povo. Então entenda, a história de Israel com Deus no Antigo Testamento foi uma história marcada pela desobediência. E quando a Bíblia vai chamar de Israel, o Israel espiritual, o Israel de Deus, é o Israel que segue o plano original que era trazer o Messias. E desses milhares de judeus que passaram pela história, uma minoria chamada de remanescente, e Zacarias vai falar isso. Por isso eu vou te mostrar que uma pessoa me chamar de antissemita apenas por causa de um versículo, e eu estou dizendo apenas o que Deus falou. Mas seguindo aqui, outra pergunta que eu queria fazer. A primeira é, Deus é antissemita? Porque tudo que eu disse foi Deus que falou. Eu li na Bíblia. Segundo ponto que eu queria perguntar, o que é um antissemita? Vocês esqueceram que os árabes são também semitas. Então nesse mundo, quem tá destruindo o semita não somos nós. São justamente os semitas. São palestinos de origem árabe, que são de origem semita, que guerreiam contra judeus, que são de origem de Abraão, de Isaac, de Israel, que também são de origem semitas. Então são semitas brigando com semitas. Quem é semita, antissemita não sou eu. Muito ao contrário, eu sou contra qualquer guerra. Eu sou contra qualquer pretexto para se fazer guerra. Até porque não foi isso que Jesus ensinou. Jesus Cristo, quando ele foi preso,
e Pedro saca da sua espada e corta a orelha do soldado Malco, o que foi que Jesus Cristo falou? Guarda na bainha a tua espada, porque aquele que fizer uso da espada, pela espada será ferido. Quem com a espada ferir, com a espada será ferido. E Jesus vai e cura a orelha do militar que estava o prendendo e entregando para a morte. Em nenhum texto você vai ter amparo bíblico para justificar uma dominação espiritual ou religiosa com o uso da política. Nunca foi isso que Jesus ensinou. O evangelho que Cristo ensinou seria o evangelho do convencimento pelo Espírito. Nós pregamos a verdade. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nunca Deus teve como propósito fazermos cruzadas, para destruir os infiéis, destruir os hereges. Vamos implantar aqui um reino político. Nunca, absolutamente nunca esta foi a ideia de Jesus, a ideia do verdadeiro evangelho. Então não confunda o que fizeram na história com o evangelho e o que estão fazendo com o evangelho, não confunda isso com o evangelho bíblico, porque eles já mudaram tudo. Então, terceiro ponto que eu queria perguntar, está liberado Israel pecar? É isso, gente? Israel então pode pecar, idolatrar, como eu vi num vídeo? Por que eu estou fazendo essa terceira pergunta? Está liberado Israel pecar? Porque uma outra pessoa falou assim para mim, essa pessoa foi respeitosa, eu vi que foi um argumento que ela usou e eu respondi com o maior respeito também. Mas só para vocês entenderem, eu estou me referindo, não é a pessoa que comentou aqui, eu lembrei dela agora, mas eu me referi a um vídeo que uma pessoa fala assim, não importa o que Israel faça, Israel pode idolatrar, porque ele é o povo que Deus não vai rejeitar. Isso não é verdade. Deus rejeitou sim Israel. Não se esqueça que no capítulo 11 de Romanos, Paulo vai dizer que os ramos originais foram cortados. Quais são os ramos que prevaleceram? Os ramos que aceitaram Jesus pela fé, porque o plano da salvação nunca foi salvar através de Israel, nunca foi ser salvo porque sou judeu, nunca foi eu sou salvo porque pertenço a Israel, não. O plano era salvar através de Jesus, e Israel foi um instrumento de Deus no meio do caminho para trazer Jesus. Por que no meio do caminho? Porque começa com a fé de Abraão e termina com a fé em Jesus Cristo, mas no meio do caminho Deus trouxe Israel e deu Israel a lei, para que a lei revelasse o pecado, para que através da lei o homem reconhecesse o seu pecado e a sua incapacidade de se aproximar de Deus. Então Israel, ele representa para nós a humanidade caída, a humanidade em pecado. E quando Israel desobedece, eu não estou aqui detonando com Israel. Eu estou mostrando que Israel representa o homem carnal. Israel representa o povo humano, o povo carnal, o homem escravo do pecado. Por isso nunca foram e nem vão ser fiel a Deus enquanto se ostentarem em serem Israel. Enquanto se ostentarem em serem judeus, acreditando que Deus os protege apenas porque são judeus. Não. Israel foi um reflexo, uma representação do homem escravo do pecado, da humanidade caída, para que através desse entendimento Israel aceitasse aquele que redime do pecado, aquele que liberta do pecado, aquele que é capaz de tornar o homem livre para adorar a Deus, o homem capaz de se achegar a Deus. Por isso que quando Cristo morre, o véu do templo é rasgado. E o autor aos Hebreus vai dizer que agora nós temos livre acesso ao Pai. Através de quem? Do Espírito Santo. Então temos que compreender o que representava Israel. E por que eles nunca foram fiéis? Porque não era para si mesmo. Por isso que no vídeo passado eu mostrei, não sou eu que disse, foi Deus. Moisés vai dizer, esse povo é um povo de dura cerviz desde o dia que eu vos conheci. Vocês são de dura cerviz. Deus vai dizer, Israel vai anular a aliança. Então, vamos seguir aqui. A aliança não era só de bênção não, meu irmão. Você que não quer entender isso. A mesma aliança que ela prometia bênção, ela prometia maldição.
Se a aliança era com Israel, Israel estava sujeito à bênção e à maldição. Porque a bênção era condicional. Olha a ignorância que nós chegamos. Olha a que ponto de cegueira. Porque isso é uma questão de inteligência. Preste atenção. Se Deus disse que Israel seria abençoado se obedecesse, se cumprir o mandamento. Como não obedeceu, o que Deus então disse para ele? Que estaria debaixo de maldição. Por isso ele diz, eu proponho a bênção e a maldição. Escolha o caminho que quer andar. Mas Deus ainda reforça, eu sugiro que vocês escolham a bênção. Ora, se só pelo fato de ser judeu ou Israel estivesse abençoado, Deus não precisaria ter alertado da maldição. Deus não precisaria ter falado, como ele disse lá em Deuteronômio, sobre a maldição desta lei. Deus disse, se vocês não obedecerem, vai recair sobre vocês as maldições do livro desta lei, porque a lei que trazia bênção, trazia maldição. Maldição não é exatamente como pensam por aí, Deus é mau e vai castigar. Não, basta você sair da presença dele, você já vai estar na mão do diabo. Se você não quer os cuidados de Deus, fique tranquilo, o diabo vai cuidar de você, o mundo vai cuidar de você. Então é isso, gente. Então, não está liberado Israel pecar. Então é descabido, é falta de raciocínio, de inteligência até, dizer pode pecar porque é o povo escolhido. Não, Deus disse lá no início, se desobedecer, vocês não terão a bênção. Foi Deus quem falou isso. E uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês. Vocês sabiam que assim que Josué morre, a próxima geração, a Bíblia diz que não conhecia a Deus, era de judeus, era de israelitas, era do tempo de Josué, mas eles já se afastaram de Deus naquele tempo. Por isso que quando Deus manda escrever o cântico, o que Deus fala? Moisés, você vai morrer, e esse povo vai se esquecer de mim, vai me dar as costas e vai anular a aliança. Deus falou isso, isso se cumpre. No próximo vídeo, eu não vou falar sobre isso, mas no terceiro, no segundo, depois desse eu vou falar. Eu vou te mostrar coisas que eu acho que ninguém fala, porque parece que tem medo de falar. Então vamos lá, gente. Então, mas vai surgir uma geração que não conheceu ao Senhor, embora fossem israelitas. Tá? A Bíblia fala isso. E um detalhe, a partir de Moisés, você vai ver tanto no período dos juízes, como no período dos reis, porque você sabe que Samuel foi o último juiz, e aí no tempo de Samuel, os judeus pedem um rei, e Deus vai dar a ele Saul como rei, e você vai ver tanto no período dos juízes, quando eles já estão na terra, olha como Israel representa um povo desobediente a Deus. Assim que eles estabelecem na terra, o que é que vai acontecer? Moisés tinha dito, esse povo vai anular a aliança, eles vão se esquecer de mim, porque Deus avisou Moisés. Mas acontece que, assim que estabelece na terra, vai surgir uma geração que não conhece a Deus, e você vai ouvir constantemente a expressão o seguinte, e eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e fez Israel o que é mal aos olhos do Senhor, e fez Judá o que é mal aos olhos do Senhor. Essa frase vai ser uma constante, isso refletindo o estado de espírito de Israel, que era o quê? Fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Isso é bíblico, meu irmão. Agora as pessoas pegam versículos isolados e fazem o que querem. Agora vamos lá. Eu vou te mostrar aqui que o livro de Zacarias, vamos chegar em Zacarias agora. Deixa eu te falar aqui o seguinte, eu vou ler alguns versículos que vai te surpreender. Gente, o vídeo talvez fique um pouco longo, mas eu te peço, pare um pouquinho. Nem que seja 2 vezes, assista, vale a pena. Agora vamos lá. Primeiro, a irmã colocou aqui para mim, né, eu coloquei para vocês aqui, ela colocou aqui para mim o seguinte, que eu sou quanto o antissemitismo, e o que me impressionou mesmo foi isso aqui, olha, ainda se diz pastor, né? Agora vamos lá, o versículo que ela coloca, nós vamos chegar nele. Então assim diz o Senhor, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e dirão, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Aí a gente fala assim, nossa, então realmente é o povo escolhido, Deus vai salvar todos, e aí todo mundo vai se colar com os judeus, porque Deus está com os judeus. O versículo não está dizendo isso.
O versículo está falando sobre Jesus Cristo. O versículo está dizendo que Deus, ele está com aqueles remanescentes. A Bíblia vai usar aqui a expressão restante do povo. Eu vou mostrar isso para você ver a importância de estudar o livro e dentro de um contexto bíblico. A gente estuda um versículo dentro do contexto que ele está inserido, né? Depois você vai estudar o livro dentro de um contexto, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Então vamos vermos como a coisa é clara. Então ela leu Zacarias capítulo 8, né? Mas vamos lá. Você sabia que o livro de Zacarias é, na minha opinião, tá, gente? Uma coisa ninguém duvida. Todo mundo sabe que o livro mais messiânico da Bíblia, qual que é? Isaías. É chamado de o profeta messiânico. Foi o profeta que mais profetizou sobre Jesus Cristo, sobre o Messias. Depois de Isaías, Gleidson G. Vital, pastor Gleidson, me chame como você quiser, eu entendo que o livro mais messiânico é o livro de Zacarias. Tá, alguém pode falar, não, pastor, eu entendo que é Daniel. Eu não vejo volume de profecias messiânicas em Daniel tanto quanto eu vejo em Zacarias, mas pode ser que eu esteja enganado. Mas uma coisa é fato, Isaías é o primeiro e Zacarias está entre os primeiros, os livros que mais falam sobre o Messias. E quando esse versículo foi citado pela irmã, esse versículo está falando de Jesus. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Eu primeiro queria mostrar para vocês o seguinte. Eu vou te mostrar algumas coisas muito curiosas acerca de Jesus Cristo dentro de Zacarias. Olha só, gente, como nós temos que entender que a obra de Cristo, ela aponta o tempo inteiro para Jesus. Israel sem Jesus não é nada. Israel sem Jesus é um povo como qualquer outro povo. Bote isso na sua cabeça. Jesus é o alvo de Deus. Jesus era o clímax. Jesus era o objetivo final do plano de Deus prometido lá no Éden. Então, vamos lá, gente. Calcule aqui comigo. Eu vou te mostrar um versículo aqui agora que está, na verdade, em Zacarias capítulo 14. Olha como isso aqui fala de Jesus Cristo. Olha que coisa muito interessante. Aqui diz o seguinte, olha só. Você pega Zacarias 14, tá? Vamos tirar um dia só para estudar Zacarias, mas aqui vai ser só algo muito básico aqui. O capítulo 14 de Zacarias fala sobre, olha, o que ela leu está lá no 8, né? Agora vamos lá. O capítulo 14 vai mostrar algo, eu quero ver se você lembra ou não lembra aqui de Jesus Cristo. Zacarias 14 fala sobre o juízo final sobre Jerusalém. Olha o que diz aqui, versículo 4. Eu vou pular alguns versículos para a gente acelerar. Vai dizer aqui o versículo 3. E sairá o Senhor e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Aí você fala assim, ora, mas então Deus está mandando um Salvador para pelejar contra as nações que estarão contra Israel. Mas Deus já falou aqui que é Ele quem vai mandar as nações contra Israel. Sabe por quê, irmãos? Depois eu vou trazer isso para você. Por causa da soberba de Jerusalém, por causa da soberba de Israel. Deus fala isso várias vezes, eu me cansei da tua soberba. Deus fala isso. Tem uma hora que Deus fala assim, eu estou cansado das orações de vocês. Deus disse isso, mas esses textos ninguém fala. Aí Deus fala, eu vou mandar contra os que estão ali para guerrear contra vocês, mas não é para salvar Israel porque ele é especial, porque foi o próprio Deus que enviou essas nações, porque Israel rejeitou a presença de Deus, Israel rejeitou o plano de Deus. Deus falou, vocês querem adorar deuses? Porque Israel adorou deuses, outros deuses, o Velho Testamento inteiro, desde que Deus o formou como povo. Até terminar o Antigo Testamento, você vai ver adoração a deuses dentro do templo, adorando Tamuz, adorando a Rainha dos Céus, adorando o Deus Estrela, que daí surge a Estrela de Davi. Eu tenho um vídeo sobre isso. Vai na minha playlist, o esoterismo de Israel. Então, Israel sempre foi idólatra. Aí Deus vai permitir isso, o próprio Deus vai permitir, e Deus fala que vai haver uma grande calamidade em Israel.
Então, por causa do remanescente que vai se converter através de Jesus Cristo, Deus salva. E uma outra coisa importante a falar aqui, que eu preciso muito falar antes que eu me esqueça. Sabe por que Deus preserva Israel? O próximo vídeo vai ser esse assunto. Primeiro, eu vou só resumir. Porque, primeiro, por amor aos patriarcas. É o que Deus fala lá em Romanos. Paulo fala em Romanos capítulo 11 também. Por amor aos patriarcas. Não é um amor que surge por causa do povo, da geração que está lá hoje ou no tempo de Paulo. Mas é por causa do amor aos patriarcas. Que Deus preserva aquele povo, porque ele fez uma promessa lá, que daquele povo viria o Salvador. Segundo ponto, que Deus vai deixar muito claro, que é o assunto do meu próximo vídeo, é que Deus faz isso por amor ao seu próprio nome. Por quê? Porque Deus fez uma promessa e se Deus não cumpre, é o nome dele que está em jogo. Então Deus vela e Deus zela pelo seu próprio nome. Deus vai falar isso através de quase todos os profetas. Não é por você, Israel, é pelo meu nome. E aí o que acontece? Por que isso acontece, gente? Por quê? Porque veja bem, Deus disse que salvaria a humanidade, cumprindo a sua promessa a Abraão, quando ele disse: em ti serão benditas todas as nações da terra. De ti virá o descendente, que Paulo vai dizer que é Jesus. Paulo faz todo o traço histórico e vai dizer: o descendente é Jesus. Então há uma promessa feita a Abraão, ele creu, Isaac creu, Jacó creu, que viria o descendente. Os profetas creram. Hebreus 11 fala isso, no descendente que viria. Eles aguardavam a chegada do Messias e o Messias chegou. Então havia uma promessa que Deus fez. E aí o que acontece? Israel, durante todo o Antigo Testamento, adorou outros deuses. O que Deus fez? Permitiu cativeiros, escravidões, debaixo do domínio de outros povos, por causa da desobediência. Então, agora entenda onde o nome de Deus entra. O que eu estou dizendo aqui? Que Deus preserva Israel não é porque são queridinhos, mas é porque há uma promessa feita. Primeiro, Deus então preserva por amor aos patriarcas. Segundo, porque Deus está zelando pelo seu nome, porque tem uma promessa feita. Se a promessa não se cumpre, Deus passa por mentiroso. Mas no Antigo Testamento Deus vai dizer: Israel, eu ainda preservo vocês por amor ao meu nome, não é por causa de vocês. Deus disse isso. E é o assunto do próximo vídeo. Segundo ponto, o que Deus falou? Vocês profanaram o meu nome. Profanaram o meu nome. Então Deus vai dizer: vocês quando me trocaram por outros deuses, Deus fala isso, irmãos, com essas palavras. Vocês me trocaram, vocês adulteraram espiritualmente. Deus chega ao ponto, eu fico indignado quando eu vejo como as pessoas defendem uma coisa que não conhecem. Deus vai dizer através de Jeremias, Deus fala assim: qual foi a nação que trocou os seus deuses por outro Deus? Mesmo que não sejam deuses de verdade, mesmo que sejam deuses falsos, mas qual foi a nação que trocou seus deuses por outro Deus? Ninguém fez isso, mas você, Israel, me trocou. Você, Israel, vocês me trocaram. Vocês me trocaram por deuses, mesmo eu sendo um Deus verdadeiro. Nem as nações pagãs trocaram seus deuses, as suas divindades, mesmo falsas. Nem eles trocaram. Isso ninguém fala. Então o que acontece? Deus falou, não é que Deus castigou, vou maltratar, não é isso. É que Deus falou assim: bom, já que vocês viraram as costas para mim, já que vocês querem seguir a Baal, querem seguir a Astarote, querem seguir o Deus Renfã, querem seguir Moloque, sigam. E que ele proteja vocês. Isso está escrito em Zacarias, inclusive. Que ele proteja vocês. E aí Deus vira o rosto, como ele usa a expressão, Deus vira o rosto para Israel. Deus tira o rosto de sobre Israel. Agora deixa Baal proteger vocês. Deixa agora Astarote proteger vocês. O que aconteceu? Os inimigos entravam e dominavam. E aí Israel foi dominado pelos egípcios, foi dominado pelos assírios, foi dominado pelos babilônicos, foi dominado pelos persas, foi dominado pelos gregos, foi dominado pelos romanos, foi dominado por todas as grandes potências do seu tempo. E o que acontecia? Quando chegava lá, como escravos, o povo zombava,
Ué, vocês não são o povo de Deus? Esse aí não é o povo de Moisés? Esse aí não é o povo do Deus Todo-Poderoso, o que diz que é o único Deus? Como é que vocês caem nisso aqui? Porque os nossos deuses nos protegem. Olha, nós somos potência, nós somos Babilônia, nós somos a Pérsia, nós somos o Egito, nós somos a Grécia, nós somos o Império Romano e vocês são escravos. Aí Deus falou assim, eu desamparei, Deus usa essa expressão, eu desamparei, por causa do pecado. Mas foi culpa de vocês que viraram as costas para mim, porque não foi eu que quebrei a aliança, foi vocês. Não foi eu que desfiz a aliança, foram vocês. Uma vez que você quebra a aliança, obviamente o contrato não vale mais. Aí Deus vai e fala assim, só que por causa de vocês, o meu nome está sendo zombado. Então se Deus hoje extingue Israel, como ele disse lá no Cântico de Moisés, ele falou, eu não vou extinguir vocês, eu não vou apagar o nome de vocês da terra. Sabe por quê? Por zelo ao meu próprio nome. Porque o que os ímpios vão dizer? Ué, esse não é o povo do Deus Todo-Poderoso? Cadê o Messias que veio? Então entendam, Israel profanou no Antigo Testamento, é Deus quem fala isso, não sou eu, tá? Quem fala é Hashem. Vocês profanaram o meu nome. E aí, no Novo Testamento, eles não aceitaram o Messias. E hoje usam a sua influência para dizer e para construir a ideia de que virá outro Messias. Então Israel trouxe confusão. Israel trouxe dúvidas, Israel trouxe descrença quanto tanto ao nome de Deus, como o próprio Deus fala, como ele trouxe descrença quanto à figura de Jesus Cristo. Então entenda, se Israel hoje é extinto, o que vai acontecer? Vai ser uma palavra escrita dizendo uma coisa para um povo que não existe mais, e é o dito pelo não dito. É a palavra de Deus escrita que vai ficar por isso mesmo, em relação a um povo que não existe mais. Então, Deus disse não, eu vou preservar vocês, porque quando Jesus voltar, o mundo vai ver que ele é o verdadeiro Messias, e que eu não menti, e que eu sou Deus verdadeiro. E você, Israel, vai ter que aceitar. Agora entenda, quando Jesus disse que todo olho verá e toda língua confessará, não quer dizer que todos vão se converter e se dobrar. Não, muitos não vão querer. Mas o mundo que se converta ou não, que se dobre ou não, todo olho vai ter que confessar, todo olho vai ver e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ainda que não viu. Como tem muita gente hoje, não tem muita gente que crê em Deus, que crê em Jesus, mas não quer compromisso? A mesma coisa. Então, entenda uma coisa, todo olho verá e toda língua confessará. Aí as pessoas falam, mas Deus tem um plano que então Israel vai se converter e glória a Deus. Gente, para com isso. Quando Jesus vier para provar que ele é o Senhor, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o que vai valer para Israel, vai valer para o mundo inteiro. Todo olho verá, toda língua confessará. Não é só Israel que vai ver e confessar. Então, a conversão de Israel nesse tempo vai ser como a conversão do paquistanês, como a conversão do italiano, a conversão do brasileiro, a conversão do chileno, porque todo olho verá e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Parem com isso. Especial no mundo é Jesus. Quem deve ser reverenciado e adorado é Deus. O restante, todos nós somos pecadores. Parem com isso. Não se iludam com um plano político espiritual que é o movimento sionista, que não tem nada de cristão, muito ao contrário, é anticristão. Esse é o braço direito, o sionismo, ele tem como seu braço direito justamente a direita política. Então, precisamos compreender esse plano. Mas vamos aqui para Zacarias. Olha o que diz aqui o capítulo 14, o juízo sobre Israel. Aqui diz o seguinte: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém. Para o oriente, o Monte das Oliveiras, ou melhor, que está de frente de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia não diz lá no sermão profético que Jesus Cristo pisará o Monte das Oliveiras? Então de quem que isso aqui está falando? Que mais? Vamos seguir aqui. Versículo 5, capítulo 14. Fugireis pelo vale dos meus montes,
porque o vale dos montes chegará até Azal. Assim fugireis como fugistes do terremoto nos dias do rei Uzias. Uzias, salvo engano, foi do tempo do profeta Isaías, rei de Judá. Então virá o Senhor. Olha só, gente, Jesus aqui é chamado de Deus. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. O Novo Testamento não fala que Jesus é que vai voltar? E todos os santos com ele para julgarem o mundo, para julgarem até os anjos? Não é isso que a Bíblia fala? A Bíblia não diz que é Jesus que vai pisar o Monte das Oliveiras? Pois é, aqui fala, então o Senhor, meu Deus, virá e todos os santos com ele. Uma profecia falando sobre Jesus. Isso aqui, gente, eu acho que é um versículo muito forte. Quer ver um outro bem curioso também aqui? É o capítulo 12. Olha o que é que fala aqui. De quem que você lembra aqui? Capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi, tudo isso profeta Zacarias. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplica. No Antigo Testamento, o espírito era dado sobre medida, de acordo com o ministério profético. No Novo Testamento ele é derramado. Por isso que eu não vou falar aqui agora, mas as profecias do Antigo Testamento que foram cumpridas no Novo Testamento, os apóstolos disseram, está se cumprindo o que diz o profeta tal. Então, Zacarias é muito citado no Novo Testamento, inclusive por Jesus Cristo. Então, gente, aqui está fazendo alusão ao derramamento do Espírito. O reino de Deus começa com Jesus Cristo. João Batista diz, é chegado a vós o reino de Deus. Jesus falou, é chegado a vós o reino de Deus. Então, os textos de Zacarias, que a irmã leu para mim, me chamando de antissemita, está falando sobre o cumprimento da profecia em Jesus. E aí você vai entender por que vão pegar na mão do judeu, na orla do vestido do judeu. Mas olha o que fala aqui, versículo 10, capítulo 12. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Isso aqui é Zacarias. Zacarias é um profeta pós-cativeiro egípcio, cativeiro babilônico. É o profeta do finzinho ali do Antigo Testamento, quando o povo está escravo em Babilônia e volta de lá. Você sabe que eles foram levados cativos no tempo de Jeremias. E foram levados cativos em 3 levas. Então, nessas levas, eles levaram, inclusive, Daniel e o profeta Ezequiel. E lá Ezequiel vai profetizar. Então, quando eles estão cativos durante 70 anos, o que vai acontecer? A Pérsia se torna uma grande potência e vai dominar os babilônicos. Então, quem está cativo em Babilônia, agora vai estar sob o domínio persa. Então, sob os persas, os judeus voltam. É onde acontece a história de Esdras, Neemias e da rainha Esther. Então, isso já é no final ali do Antigo Testamento. Zacarias está aqui no final da Bíblia, né? É um profeta pós-exílico. Zacarias, Ageu e Malaquias. Então ele está falando sobre o que vai acontecer no futuro. E ele fala, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram. Quem foi transpassado, gente? Quem foi transpassado? Profecia messiânica. Então, Israel, Jerusalém, olhará para aquele a quem transpassaram. Pranteá-lo-ão, vão prantear, vão chorar, como quem pranteia um unigênito, e chorarão por ele como quem chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém. Uma palavra profética sobre Jesus Cristo. Quer ver outra aqui bem interessante também? Vamos lá. Zacarias capítulo 3. Aí nós vamos entender o capítulo 8. Mas olha como esse livro é extremamente messiânico. Olha o que diz aqui o capítulo 3, versículo 4. Diz assim: tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. Aqui está se referindo ao sacerdote Josué. Josué, que é um sacerdote, um sumo sacerdote, que ele aparece aqui em Zacarias com as vestes sujas, representando o estado espiritual de Israel, vestes sujas. Mas, ao mesmo tempo, ele é um tipo de Cristo, porque ele vai ser coroado e ele vai exercer a função de rei e sacerdote. E a Bíblia vai dizer isso. Mas a expressão que eu quero chamar a atenção sua é aqui o seguinte. Olha o que diz.
Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué, quem é Josué? Nesse caso aqui, o sumo sacerdote no tempo de Zacarias. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a iniquidade e te vestirei de finos trajes. A expressão tirar de ti a iniquidade é uma expressão que se refere sempre a Jesus. Então entenda aqui uma coisa, meu irmão. Toda vez que você vê na Bíblia falando que Deus vai juntar Israel, que Deus vai limpar Israel, que Deus vai derramar sua glória sobre Israel, e fala, sempre o texto vem falando que Deus vai retirar a iniquidade, que Deus vai retirar os pecados. Isso se refere à obra de Cristo, que remove a escravidão do pecado. Embora continuemos como pecadores, mas já não somos mais escravos do pecado. A lei foi dada para o escravo do pecado. Em Jesus nós somos libertos. Não precisamos mais das algemas da lei. A lei que diz faz isso, faz aquilo outro, ou diz não faça, não faça, não faça, não toque, use tal roupa, guarde tal dia, não coma tal coisa, isso e aquilo. A lei regulava a vida, as obras, os passos, as atitudes de cada pessoa. Em Cristo nós somos libertos. Eu não preciso mais de uma lei me regulamentando, uma vez que eu não sou mais inclinado ao pecado. Então, por que eu não peco? Por que o cristão não peca? Não peca não. Por que o cristão foge do pecado? Por que o cristão evita o pecado? Porque ele foi liberto do pecado. Ele não tem mais prazer no pecado. Quando ele peca, ele se entristece. Quando ele peca, ele se arrepende. Na lei não, na lei a lei dizia não faça e você não fazia porque a lei mandava, mas não era fruto de uma transformação. Essa obra coube a Cristo, por isso que Deus, apesar da lei, Deus vai fazer uma nova aliança e Cristo vai dizer, eu vos dou um novo mandamento. E agora não é mais com letras escritas em tábuas, mas é com o Espírito escrevendo no coração. E isso também cumpre o que foi dito pelo profeta Jeremias. Então vamos lá, gente. E aí, eu li aqui o versículo 3 e o 4, né? Que fala, passarei de ti a tua iniquidade. O versículo 9 diz, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Quem é a pedra? Jesus. Ele é a pedra de esquina, é a pedra fundamental, é a pedra que vai dar a direção da construção. Olha o que diz aqui o profeta, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra. Ao mesmo tempo que ele aponta para uma pedra, ele fala de tirar a iniquidade, expressão que sempre é usada para falar da obra de Cristo. Vários profetas usaram esta expressão. O tempo do Messias é o tempo de se remover a iniquidade, no sentido de libertar o homem da escravidão da iniquidade. Vamos ver mais uma coisa aqui interessante? Capítulo 13, eu vou falar do versículo que ela falou. Capítulo 13, versículo 1, diz assim, naquele dia haverá uma grande fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Lá fala tirar a iniquidade, aqui fala remover o pecado e a impureza. Obra feita por Cristo. Portanto, Zacarias está apontando sempre para a obra de Cristo dentro de Israel, obra que foi rejeitada pela grande maioria até os dias de hoje. Quer ver uma outra coisa muito interessante, já que falamos em pedra? Olha o que fala aqui, você vai ver até aqui sobre as 30 moedas de prata. Olha o que diz aqui o capítulo 10, versículo 4. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda. Paulo usa essa expressão, Jesus é a pedra angular. Pedro usa essa expressão, Jesus é a pedra angular. O livro do profeta Zacarias é um livro messiânico. Agora, um texto muito curioso. Olha aqui, capítulo 11, versículo 12, vai dizer o seguinte. Olha só, é claro que aqui está falando sobre o sacerdote. O sacerdote se coloca como alguém que é rejeitado e é como se ele se desse um preço. Qual é o preço que o sacerdote vale? O sacerdote é rejeitado pelo povo. Olha que interessante o versículo 13, versículo 14.
melhor, gente, o versículo 12 diz assim: eu lhes disse, se vos parece bem, dá-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Exatamente o valor que Judas vendeu Jesus Cristo. Então, gente, olha só. Aqui são muitos textos. Deixa eu ler só mais um para vocês aqui. Vamos lá. Para o capítulo 8, foi o capítulo que ela leu. Agora vamos para o capítulo que a irmã leu, que ela citou o versículo. Diz assim, primeiro, capítulo 8, versículo 6, né? Ela colocou aqui. É esse versículo 23 que vai dizer que nós vamos pegar na orla do vestido do judeu e vamos seguir com ele e lá vamos dizer que o Senhor é convosco, não é isso? Agora, observa aqui uma coisa muito curiosa isso aqui. Eu quero que vocês entendam isso aqui. Ela leu o 23, mas antes do versículo 23, no capítulo 8 ainda, nós temos ali o versículo 6, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, se isso for maravilhoso aos olhos do restante desse povo, Deus usa aqui a expressão restante desse povo, porque são os remanescentes. Não é todo Israel. Todo Israel será salvo é a totalidade dos salvos. Porque muitos já morreram na incredulidade, na rebeldia e eram israelitas. Se você for salvo apenas, se uma pessoa for salva apenas porque ela é israelita, qual é a lógica? Nenhum deles teria sido condenado, nenhum deles teria ido para o inferno, nenhum deles teria sido aniquilado, inclusive ali nos 40 anos no deserto. Então, a salvação nunca foi pela etnia, pela raça, obviamente que não, porque senão todos seriam salvos, todos, né? E nem todos foram salvos. Assim como Judas, que possivelmente não foi salvo, não posso afirmar, assim, claro que há milhares. Então vamos lá. Então Deus fala assim: se isso for maravilhoso aos olhos do restante do povo, naquele dia será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. E aí, o versículo 11 diz aqui: mas agora não serei para com o restante do povo, como nos primeiros dias dos seus exércitos. Deus está falando sempre de um restante do povo. E aí, o que acontece? Aí eu queria te chamar a atenção para uma coisa aqui muito curiosa. O capítulo 9 vai falar assim, gente, olha só que interessante. O capítulo 9 vai citar justamente Mateus capítulo 21. Jesus vai fazer referência lá em Mateus 21, ele vai, na verdade Jesus cita, pelo menos de cabeça que eu lembro aqui, Jesus cita 2 vezes os textos de Zacarias. Uma delas é essa aqui. Olha o que fala aqui, Jeremias capítulo 9. Diz aqui: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Aí ele vai dizer, quem é, gente, que chegou em Israel montado no jumento? Que entrou triunfante em Jerusalém montado no jumento? Jesus. O próprio Jesus, quando ele pede para os discípulos buscarem um lugar, prepararem um lugar para que ele fizesse a ceia, ele vai citar esse versículo aqui. Pesquisa lá, Mateus capítulo 21. Olha como Zacarias é citado. Tem também um texto que ele fala dos pequeninos. Tem também um outro texto que agora me fugiu da memória, mas enfim, vamos lá. Tem um texto bem conhecido que Cristo fala sobre Zacarias, eu não me lembro agora qual foi, mas vamos lá. Então olha só, olha o que diz aqui o versículo 10. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará, quem anunciará? O que vem montado no jumento. Aqui é o versículo 11 do capítulo 9. O versículo 11, o versículo 10 do capítulo 9. Porque o versículo 9 do capítulo 9 aqui falou sobre o jumentinho. Ele anunciará paz às nações. Não foi o que Cristo fez? Deixo-vos a minha paz vos dou. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Então, Jesus, ele anuncia a paz para as nações, o que vem montado no jumento. Então, o livro está falando de Jesus Cristo.
Olha, gente, como é maravilhoso conhecer Jeremias. Então, o que acontece aqui? Eu quero que vocês entendam que quando fala de paz às nações, está cumprindo o que Deus disse para quem? Para Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Sempre que fala que nações se converterão em Jerusalém, não está falando porque é Israel, porque é Jerusalém, mas por causa do Messias que virá de Jerusalém. E depois disso, nós seremos um só povo e um só rebanho. É o que Cristo falou. É o que Paulo disse, não haverá mais judeu nem grego. Então entendam que quando fala de Jerusalém aqui, não é por causa dos habitantes, não é por causa de um povo especial, mas é por causa da salvação que virá de Jerusalém. Mas entenda que Jerusalém é apenas mais um terreno geográfico, é apenas mais um povo na terra. Mas quem verdadeiramente tem importância ali é o Salvador. Porque do ponto de vista divino, o judeu, ele é tão humano quanto o palestino. O judeu é tão pecador quanto o palestino, ou ele pode ser tão santo quanto o palestino. O judeu é tão humano quanto o brasileiro, quanto Deus olha a todos da mesma forma. Deus nunca prometeu salvar Israel por ser Israel, mas lá em Abraão ele disse, em ti serão benditas todas as nações da terra, e ele disse, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, não porque Abraão é especial, mas porque Abraão ele creu, e agora ele é um instrumento de Deus na terra. Obviamente que se Abraão está anunciando a obra de Deus, o plano de Deus, quem estiver com Abraão, obviamente, está debaixo da bênção. Por quê? Porque Abraão está debaixo da bênção, mas não é Abraão que abençoa, não é o sacerdote que abençoa, não é Israel que abençoa, não é o pastor que abençoa. Eu sou pastor e digo, não é o pastor que abençoa. O pastor é um instrumento de Deus para ajudar a conduzir as ovelhas. Porque nem todas as ovelhas vai ter o chamado para a palavra, para o entendimento, para o conhecimento bíblico. O pastor é obrigado a ter o mínimo necessário para orientar as suas ovelhas, porque de fato há muita coisa que é complexa. Agora vamos ao versículo específico que a irmã me disse. Olha só, irmãos, o versículo está falando de Jesus Cristo, como todo o livro de Zacarias. Então, aqui diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos. Ela leu o 23, eu vou ler aqui o 19. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, do 5º mês, do 7º mês, do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria, festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. A verdade e a paz é Jesus. Ele se identificou. Deixe-vos a minha paz. Eu sou a verdade. O que o profeta está dizendo é que nesse período aqui messiânico de Jesus, em que o reino de Deus é estabelecido e que deveria ser proclamado, conhecido e proclamado pela igreja, esse período aqui será um período de alegria. Não vai ser mais jejum de sofrimento, jejum de tristeza. Não vai ser mais aquele dia de jejum que Israel praticava, que era um dia de tristeza, dia de luto por causa de pecado. Não, jejum vai ser alegria. Lembra de Jesus Cristo, que foi criticado pelos judeus? Porque os discípulos, eles não jejuavam como jejuavam os fariseus. E Jesus falou, eles são os amigos do noivo. Eles estão numa festa de casamento. Eles estão com o noivo. Tudo que o noivo proporcionar nessa festa, eles são convidados especiais. Eles aceitaram o convite do noivo. Jesus se coloca como noivo que está na sua festa de casamento e os discípulos são os convidados. Por isso não estão passando por um momento de tristeza. Aí olha só, o versículo 20, para chegar no 23 da irmã. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão de uma a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor, e buscar ao Senhor dos Exércitos, eu também irei. O que o texto está dizendo é que vai haver um momento em que pessoas do mundo inteiro irão suplicar o favor do Senhor dos Exércitos, onde? Em Jerusalém. Mas o que foi que o texto de Jeremias, durante todo o livro, disse? Que o Messias virá,
que isso vai ser para a era messiânica. Então o texto está falando de uma salvação que virá de Jerusalém. Aí no versículo 22 está escrito: virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Então, gente, aqui não está falando, aqui está falando que irão em Jerusalém por conta da salvação que virá de Jerusalém. Isso é uma questão tanto óbvia pelo contexto do livro, mas basta você olhar para lá. Quem é que, desde que você se entende por gente, vai buscar paz em Jerusalém? Como que eu vou buscar paz num lugar que nunca houve paz? Num lugar que há guerras políticas, num lugar que predomina guerra política, guerra territorial, guerra religiosa. Que paz? Que paz você vai buscar em Jerusalém? A única vez que aquele lugar teve a paz verdadeira foi quando Jesus estava lá. Mas a paz foi crucificada. De lá para cá foi luta, foi guerra. E hoje o que nós temos é guerra. Já está mais do que provado. O que eu disse, não precisa nem conhecer a Bíblia para entender que a paz de Israel é Jesus. A paz de Israel é Jesus. Mas quando essa paz chegar e estabelecer o seu reinado, que vier julgar Israel e julgar a sua igreja e julgar a humanidade, quer dizer, a igreja vai receber as bodas, né? Então, quando ele vier julgar e houver o julgamento final, não importa se você é pré-milenista, pós-milenista, pré-tribulacionista, o que importa é que ele vai voltar para buscar uma igreja, para estabelecer o seu reino eterno e para julgar aqueles que o rejeitaram. Ele vai ser essa paz. Então, aí o versículo 23 vai dizer, o versículo que a irmã colocou para mim: assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão na orla da veste de um judeu, e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Agora aqui tem um segredo muito lindo, que eu queria que você, minha irmã, atentasse para isso. Você que me chamou de antissemita. A Bíblia está dizendo que naquele dia, o mundo todo vai pegar na mão dos judeus, sabe por quê? Porque nesse dia todos nós seremos um em Cristo. Nós pegaremos na aula do judeu no sentido de que iremos para onde o judeu está. Mas onde o judeu está, nós não vamos por causa do judeu, mas por causa do Cristo, da salvação que virá da raiz de Davi, a salvação que virá de Israel, a salvação que virá dos judeus. Mas isso só vale para os judeus que se converterem a Cristo. Por isso pegaremos na hora da roupa do judeu e seremos uma igreja junto com o judeu. Seremos um rebanho junto com o judeu. Não haverá mais diferença, é isso que o texto está me dizendo. O curioso é que nós vamos dar a mão para o judeu e vamos dizer para ele: Deus está convosco. Por que? Agora presta atenção nisso aqui, gente. Isso aqui, eu não sei se você chegou até o final do vídeo, depois me diga. Mas olha que interessante. Virá pessoas de todas as línguas e dirão para o judeu: iremos com vocês porque temos ouvido que Deus está convosco. Porque nunca ouviram isso, nunca tiveram certeza disso, porque os outros povos nunca tiveram convicção. Mas quando o Messias se manifestar verdadeiramente para o juízo final, ele já esteve lá. Eu acredito nisso. Muitos cristãos, todo cristão, obviamente crê nisso. Mas a confusão foi estabelecida, porque o judeu disse: não é o Filho de Deus, não é o Messias. Estamos aguardando ainda o Messias. Estamos trabalhando para trazer o Messias através da direita política. Por isso que eu falo, o cristão não tem que se envolver com política. Nenhuma delas é de Deus. Nenhuma delas trabalha de acordo com a vontade de Deus. Nenhum grupo político, nenhum. Mas o curioso é que o estrangeiro vai dizer: Deus está com vocês. Só nesse tempo o estrangeiro terá certeza. Só nesse tempo o estrangeiro vai falar isso. Agora, o que é Deus convosco? Presta atenção nessa frase aqui. Deus está convosco. Olha que curioso. Quando o estrangeiro fala para o judeu, ele diz: Deus está convosco. Mas quando o judeu fala, como é que o judeu vai dizer? Deus está conosco. Deus conosco. O que é Deus conosco? Emanuel, Deus conosco. Então,
O texto aponta para Emanuel. O texto aponta para Deus conosco, vindo da boca dos judeus. Deus conosco foi o nome que ele foi o título que ele recebeu. O nome dele era Jesus, mas o título Emanuel, Deus conosco. Quem olha de fora vai dizer: Deus está convosco, Jesus está convosco. Então até isso aponta para Jesus Cristo. Então, gente, eu queria dizer para vocês, eu espero muito que vocês tenham ficado até o final desse vídeo. Mas é isso, gente, sabe? A gente precisa se aprofundar, não ficar sendo levado por doutrinas, ideologias e tantas coisas que se misturam com política, com fins totalmente escusos, errados, pecaminosos, profanos e blasfemos. Fiquemos com a palavra de Deus. E é isso. Espero que tenha sido útil. Que Deus abençoe a todos.